Oi, crianças, bom dia! Estou aqui para mais uma aula de iniciação teológica. O mês de agosto é um mês bem especial, todo dedicado às vocações. E nós vamos estudar hoje sobre as vocações específicas. Para isso, a nossa aula vai ser um pouco diferente e nós temos convidados especiais. Vamos fazer a oração. Em seguida, eu inicio o nosso conteúdo e já chamo os nossos convidados para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre as vocações. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou para fazer a resposta valer esse amor. Desde o seio materno me chamou, viu em mim algo bom e com carinho guardou, qual tesouro escondido em segredo mantido. Em seus sonhos de pai quis me confiar o cuidado da vida, herança bendita. Meu Deus quis em mim revelar seu amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão
E eu trouxe para a gente, encerrando o nosso momento de oração de hoje, uma frase muito bonita do Papa Francisco. Olha o que é que ele fala sobre as vocações. As vocações nascem na oração e da oração. E só na oração podem perseverar e dar frutos. E aí hoje a gente reza especialmente pelas vocações, para que cada um descubra o seu chamado. Nós já estudamos, gente, em aulas anteriores, esse conteúdo das vocações, e nós sabemos que a vocação ela é um chamado de Deus. Nós hoje vamos estudar um pouco mais sobre isso. Em seguida, vocês terão um vídeo bem bacana, que vai resumir um pouco desse nosso conteúdo. Temos o estudo do material e uma reflexão. Qual a minha vocação? As atividades finais. Então, gente, para início de conversa, para a gente começar bem o nosso mês de agosto, o mês das vocações, eu quero recordar a aula anterior e dizer que o maior chamado, Maria o aceitou, a partir do momento que foi chamada a ser a mãe do nosso Senhor. E foi o conteúdo da nossa aulinha passada, Nossa Senhora e os mistérios, de Jesus, os mistérios do terço. Hoje nós vamos trabalhar com esse tema, vocação, chamado por Deus. E nós sabemos que as vocações específicas são 4. Nós temos uma para cada semana, para cada domingo. E eu vou chamar pessoas especiais para falar sobre isso com vocês. Eu retirei do dicionário o significado ao pé da letra do que é vocação. É um ato ou efeito de chamar. Significado 2, apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa. E eu digo que é mais do que isso, porque nós não temos apenas a vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Nós temos a vocação matrimonial, que é a dos pais de vocês, e o nosso primeiro chamado, que é o chamado à vida. Então, antes de iniciarmos o conteúdo da apostila, que eu já quero que vocês fiquem com ela aí do ladinho de vocês, fiquem atentos para o que os nossos convidados eles vão falar sobre cada uma das vocações. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, a decisão é tua. Pedem-me para falar um pouco sobre a vocação sacerdotal, a missão do padre, e eu faço com muito prazer, muita alegria. Hoje mesmo, que eu estou gravando isso, eu completo 52 anos de padre. Domingo agora, anteontem, a igreja celebrou liturgicamente o Dia do Padre, por ser o primeiro domingo do mês de agosto, em que a gente celebra o mês das vocações. Então hoje eu estou no dia 4, exatamente no dia da minha ordenação, em que eu me tornei padre por causa do santo que a gente celebra no dia de hoje. São João Maria Vianney era pároco de uma cidadezinha da França chamada Ars, e nesta cidadezinha de Ars ele realizou a missão dele por mais de 40 anos. E nesses 40 anos de missão do padre João Maria Vianney, ele arrebatou o mundo inteiro lá para Ars, um lugarejo tão pequeno, mas que chamava a atenção do povo de qualquer parte do mundo por causa da santidade de São João Maria Vianney. Eu escolhi exatamente este dia 4 para ser o dia da minha ordenação por causa dele, porque eu via nele um modelo de padre. Era um padre dedicado ao confessionário, dedicado à palavra, pregava da maneira mais simples e que todo mundo gostava e entendia. Então nada melhor do que ter um tipo de modelo como este para a gente seguir. Claro que eu não sigo ao pé da risca como foi o padre João Maria Vianney, mas eu me esforcei durante esses 52 anos que eu faço hoje de padre para realizar a missão corretamente. Graças a Deus sou padre e faço o trabalho ainda no final da vida, eu estou quase com 80 anos, realizo com tanta alegria saber que é uma missão especial, não é um negócio, eu não tenho um emprego,
eu não tenho carteira assinada para ser padre, eu tenho só um chamado de Deus para que eu saia pelo mundo pregando a sua mensagem a toda criatura. E isso basta, porque Jesus garantiu: quem deixar pai, mãe, mulher, filho, terra, gado, tudo, por causa de mim, receberá 100 vezes mais tudo isso e ainda tem como garantir o reino de Deus. E é o que eu mais aspiro, para mim e para as outras pessoas, é que a gente chegue ao reino de Deus. Eu quero chegar lá, e para chegar lá eu quero fazer com que outras pessoas entendam qual é a missão do sacerdote no mundo pregando a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos incompreendidos pela palavra que nós damos, pela coragem que a gente externa ao explicar a palavra de Deus, ao dizer que a palavra de Deus não se pode mexer nela, não se pode tirar um pingo, uma letra, uma vírgula. Aliás, a palavra de Deus diz isso mesmo: ninguém pode tirar nem o pingo do I, nem o pingo do J. A gente não pode mudar a palavra de Deus, a gente tem que pregá-la como Deus mandou. E é claro que se para pregar a palavra de Deus tem que incomodar as pessoas, a gente tem que ir em frente, pregando essa palavra sem nenhum medo, porque foi assim que Deus quis que nós fôssemos continuadores da missão dele aqui na terra. O que eu mais desejo é que haja mais vocações sacerdotais, mais jovens interessados em continuar esse reino de Deus sendo ensinado e pregado a toda criatura, que a gente realize esse trabalho com toda a seriedade, como o Evangelho merece. Evangelho significa a grande novidade, a boa nova, é a mensagem mais nova que Jesus trouxe para todas as criaturas e que nós temos que dar conta dela aqui no mundo para poder merecer a salvação e certamente conquistar outras pessoas para a vida eterna. Muito obrigado, professora, pelo pedido que a senhora me fez. Eu atendo com o maior carinho. Sou padre convencido de que ser padre é uma missão sublime e vale a pena a gente investir nessa missão e dar conta do recado que Deus nos mandou dar. Muito obrigado. O matrimônio é um dos 7 sacramentos da igreja. E ele está classificado, juntamente com a ordem, como o sacramento do serviço. Porque os sacramentos, eles são divididos, né? Existem os sacramentos da iniciação, da vida cristã, existe o sacramento do perdão e existe o sacramento do serviço. Então, a ordem e o matrimônio são considerados como o sacramento do serviço. Por quê, né, o sacramento do serviço? Porque quando se forma uma família, é exatamente para se prestar um serviço. A família, ela tem, em primeiro lugar, o sentido de doação. Então, para que o matrimônio ele seja, como é que eu quero dizer, tenha um bom andamento, né, para que o matrimônio aconteça de uma forma plena, é preciso que sejam seguidos o que eu considero os 4 pilares mais importantes, que é o amor, a doação, o perdão e a oração. Por quê? Porque a família, quando se forma, ela tem como objetivo criar os filhos, né? Primeiro, procriar, criar e educar. Então, isso inclui o que a gente chama de serviço. Você vai se casar, é claro que quando o casal se conhece, quando ele é escolhido, né? Porque não somos nós que escolhemos, é Deus que escolhe. A nossa vocação é Deus que escolhe, não somos nós. Então, quando Deus escolhe um homem e uma mulher para formar uma família, o objetivo é, como eu disse, né? É ajudar na criação dos filhos, na educação. Essa educação que tanto é para Deus como para a sociedade. E nisso entra o amor. Se não existir amor, não existe casamento. Existe a doação, porque para você prestar o serviço é necessário que você seja capaz de se doar. A pessoa é egoísta. Se existe no casal o egoísmo, esse matrimônio tem tudo para não dar certo. Porque a doação é um passo importante.
você tem muitas vezes que esquecer que você existe em função do outro, em função do marido, em função da mulher, em função dos filhos. O perdão também, que é muito importante, se você não souber perdoar, também é uma coisa que não ajuda, né, na vida a dois. Você tem que perdoar, e esse perdão, assim como a doação, ela tem que vir dos dois lados. Tanto o amor, como o perdão, como a doação, tem que vir dos dois lados. Porque senão o que acontece é que sempre o perdão, sempre a doação, sempre o amor, ele vem só de um lado, isso não vai dar certo. Por quê? Porque uma pessoa vai se aniquilar, porque quando você só oferece e não recebe nada em troca, né? Você se aniquila, você se acaba. Então tem que ser um feedback, ir e voltar. E por último, né, a gente tem a oração, porque a oração é que vai ajudar você a sustentar os outros três: amor, doação e perdão. Por exemplo, se uma pessoa ama sozinha, esse amor, pode ser até um amor doentio. Por quê? Porque você sabe que está amando só, mas você não tem força suficiente para sair desse sentimento. Você continua aquele amor doentio, de posse, como se você não pudesse viver sem aquela pessoa. Então isso nem é bom para um nem para outro. Se você não é capaz de se doar, de jeito nenhum, você é uma pessoa egoísta, e o egoísmo também destrói o sentimento maior, que é o amor. E se você é uma pessoa que não sabe perdoar, também não tem como sobreviver dentro de uma relação a dois, porque o perdão, ele tem que existir, porque no casamento existem muitas coisas para ser perdoadas. E a oração, como eu disse, né, é o que vai sustentar o matrimônio, porque na oração é que está a força para você amar, perdoar, se doar. Eu sou irmã Adriana, tento ser filha da Caridade há 25 anos e vim aqui para falar para vocês, com muito prazer, sobre a vocação à vida religiosa. O que é uma vida religiosa? Quando eu era criança, eu achava que todas as bananas eram iguais. Outro dia eu fui elencando, eu encontrei 11 tipos. Banana prata, maçã, pacovan, coruda, verde. Então assim, tem uma diversidade imensa e com sabores diferentes, mas são todas bananas. Eu gosto demais de peixe. Então eu dizia para todo mundo que eu amava peixe. Até um dia que eu comi um garajuba e eu não gostei. Passei mal, né? Fiquei sem me alimentar uns 2 dias, muito indisposta. Então assim, eu gosto muito de alguns peixes. E o que eu chego à conclusão disso? Quando eu chego numa mesa e vejo um colorido enorme de doces, de azedo, de secos, de salgados, é que Deus é muito bom. Ele fez tudo para nós. Então, para as pessoas que gostam de azedo, tem lá um sabor maravilhoso, né? Então, para quem gosta de doces, para quem precisa fazer uma dieta, tudo Deus deixou para nós. E é nesse sentido que eu digo que Deus é muito bom. O que tem a ver essa minha colocação, crianças, para a vida religiosa? É que também, assim como as espécies de animais, de plantas, elas são diferentes, às vezes sendo da mesma espécie, a vida humana, que é a primeira vocação do ser humano, ela também tem várias formas de serem vividas. Acontece que a pessoa, quando come algo que ela não gosta, ela pode passar mal, ela pode repugnar, e assim também é com a nossa vida, nós não podemos jogar com ela. Por isso é que a gente diz que vocação acertada é futuro feliz, porque se você não encontrar o sabor da sua vida que você gosta, você vai ser infeliz. Então, por que eu escolhi ser religiosa se eu poderia ter me casado, poderia ter ficado na sociedade, assumindo uma profissão, ou mesmo um trabalho na igreja voluntário, ou mesmo remunerado? Porque foi essa a vocação que Deus me escolheu. Então, a vocação religiosa, ela nada mais é do que uma das possibilidades que Deus nos deu para viver. É claro que a vida matrimonial, ela tem filhos, né? Tem o esposo, a esposa, né?
Com todos os seus descendentes. E a vida religiosa, não. Mas essa vida é infértil de forma alguma. Né? Nós temos muitos filhos espirituais, filhos que nós geramos mesmo. Você não sabe o que é a alegria de ver um ser humano que já é adulto, que vem nos procurar para se batizar, e ali ele encontra a fé cristã. Aquilo ali para nós é mesmo que um filho, né? E eu tenho vários filhos, né? Filhos que eu estimo muito e que ajudei a ele crescer no desenvolvimento da fé. Olha a alegria de ver uma criança receber Jesus na Eucaristia. Então, eu digo para vocês que é uma vida normal, né? Nós temos todas as nossas necessidades, mas existem algumas particularidades, alguns modos de vida. Então, como eu fiz 25 anos, eu acho que para você viver bem a vida religiosa, toda a vocação, é muito importante que ela esteja fundamentada no Evangelho. E eu gostaria de terminar dizendo como é que foi a minha leitura que eu fiz agora nesses 25 anos da minha vivência no Evangelho. Primeiro eu escutei Jesus dizer, vem, segue-me. E foi uma caminhada de muitas idas e vindas, com São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marilac, os nossos fundadores. Eu também escutei Jesus dizer, vai, eu te envio. E ele me enviou a lugares que eu jamais imaginei pôr os pés. Fora do Brasil, aqui no Brasil, lugares lindíssimos e também lugares com muitas dificuldades, né? Situações de pobreza extrema, de pessoas que nunca viram energia elétrica, que não conhecem nada da modernidade, que não tem sequer um documento, né? E como eu fui feliz de poder ajudar essas pessoas a conquistar o seu primeiro documento, que era o registro geral. Eu também escutei Jesus dizendo, coragem, levanta-te. Eu ouvi muitas vezes Jesus me dizer isso ao longo da caminhada, nunca me deixando ficar no chão, sempre me levantando das quedas. Também escutei Jesus dizendo, vamos à outra margem, passemos para o outro lado, dê uma volta, mude o foco e o objetivo da missão. Eu escutei Jesus um dia dizer para mim, lançai as redes. E foi um apelo de sempre, pois sinto na pele a falta de operários, né? Então, eu faço nesse momento um lançar das redes. Se quiser conhecer a nossa vida, nos procure, né? Entre em contato conosco e principalmente comece a dar aquela piscada de olho para os pobres. Se você, na visita ao pobre, na missão, no acolhimento a ele, sentir que esse é seu caminho, né? Então você tem aí um forte indício de uma vocação muito bonita para o serviço. Eu escutei Jesus dizendo, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. E é esse o chamado que eu escuto hoje ao pé do ouvido para me aproximar, entrar na intimidade do Senhor, como me inspira São João Evangelista. Por tudo isso eu vou repetir confiante que valerá a pena viver o eis-me aqui, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, eu espero que tenham gostado. Oi, gente. Vou falar um pouco para vocês sobre vocação leiga. Vocês sabem o que é vocação leiga? E quais são as pessoas que podem assumir essa missão? Já ouviram falar que a vocação leiga tem diversos serviços? Pois é, então eu vou falar um pouco sobre esses 3 itens. A Igreja Católica, ela, no 4º final de semana de agosto, ela celebra a vocação leiga. Mas o que realmente é a vocação leiga? A vocação leiga é a missão de servir à igreja. Quando as pessoas, além do seu trabalho em casa, na sua rotina familiar, elas tiram também um tempinho da sua vida para servir, né, a missão da igreja. E aí se dedicam a essa missão. E quem pode assumir essa missão de ser leigo? Todo cristão batizado pode assumir essa missão. E todo leigo é chamado a realizar essa missão dentro da sua própria realidade, ou seja, na família, no trabalho, na igreja, na comunidade, na escola e etc.
O papel do leigo é ser fermento na vida de muitas pessoas, é ser sal da terra e luz do mundo. E quais os serviços que o leigo desempenha dentro da comunidade eclesial? São diversas as tarefas dos leigos na igreja. Ele pode ajudar na catequese, no serviço às comunidades, aos idosos, aos doentes. Pode ajudar também no Ministério da Sagrada Comunhão, nas pastorais, enfim, tem diversos serviços que o leigo pode estar colaborando, ajudando a igreja a desempenhar esse papel tão importante que a igreja tanto necessita, porque nós sabemos que a messe é grande, mas os operários são poucos. Então o leigo, ele vem suprir um pouco esse papel dessa passagem bíblica que Jesus fala. O trabalho do leigo não é um trabalho voltado para o financeiro, para ganho financeiro. O trabalho do leigo é um trabalho voluntário. Ele é feito com amor por aquele que nos amou primeiro, que é Deus. Na palavra de Deus, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículos 17 e 23, diz o seguinte: tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor, e não para os homens, certos de que recebereis como recompensa a herança das mãos do Senhor, servi a Cristo Senhor. Então, é exatamente o que eu estava falando. É um serviço voluntário feito com amor para o Senhor. E, através desse serviço, o leigo, ele recebe a sua recompensa celeste. Não é a recompensa de ganhos materiais, mas a recompensa celeste vinda do céu, né? Vinda de Deus, que é aquela que todos nós almejamos. Quando a gente desempenha qualquer trabalho que a gente faz com naturalidade, com amor, com boa vontade, para Deus, a gente só espera a recompensa de Deus. Então, esse é um pouco o trabalho, a missão do leigo. Ajudar na igreja e cumprir com amor essa missão tão importante e tão necessária para a nossa vida espiritual. Gostaram? Aprenderam direitinho? Eu fiquei muito feliz por ter convidado essas pessoas que são tão especiais e elas terem gravado este vídeo para a gente. Quero agradecer assim de uma maneira muito especial a cada um deles. E eles podem ter certeza, contribuíram muito para o nosso aprendizado, não é, gente? Dando continuidade, agora nós vamos fazer a leitura do nosso material, que está aí na apostila, revisando o que foi falado até agora. O mês de agosto, ele celebra as vocações sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e leiga. É um mês voltado para a reflexão e a oração pelas vocações, de forma a pedir a Deus sacerdotes que sejam verdadeiros pastores e sinais de comunhão e unidade no seio da igreja. Tem uma frase aí muito bonita de João: não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Está em João. Nós somos escolhidos, nós somos chamados a estas vocações. Eu coloquei aí a imagem para ilustrar melhor cada uma das vocações. Gente, os nossos convidados, eles falaram da importância de cada vocação
mas não falaram do dia de cada vocação. Eu coloquei aqui, tem também no livro de vocês, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. Só lembrando que o primeiro domingo, ele é todo dedicado às vocações sacerdotais. Então, a primeira semana do mês de agosto, esta semana que a gente está vivenciando, a gente reza pelas vocações sacerdotais. Na segunda semana, segundo domingo, inclusive o Dia dos Pais, é a vocação familiar. A gente reza pelas famílias. No terceiro domingo, nós temos as vocações religiosas. É o dia da vida da consagrada, das irmãs. E a gente reza por essas vocações. No quarto domingo, nós temos o Dia dos Missionários Leigos. E nesse quarto domingo, a gente reza pelas vocações leigas. E ainda, gente, nos anos que o mês de agosto possui 5 domingos, a igreja celebra o ministério do catequista, o dia do catequista, certo? Os catequistas, eles são, por vocação e missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã, porque eles preparam as crianças para a primeira Eucaristia. Eles ensinam a importância da Eucaristia e a gente precisa rezar por eles também, inclusive para que a gente tenha mais pessoas voluntárias para se dedicar ao catecismo da igreja. Eu coloquei esta imagem porque ela fala do grande sim de Maria, para a gente pensar, para a gente refletir e também falarmos o nosso sim para o nosso Senhor. Rezarmos pelas vocações, para a gente descobrir qual vocação a gente quer seguir também. Se é a matrimonial, ou se é a religiosa, ou se nós temos aí alguns futuros padres, quem sabe. Mas nós podemos servir a igreja independente de sermos religiosas ou sermos padres, porque os leigos, eles fazem um belíssimo trabalho. Então, nós vamos escutar uma música muito bonita, que ela vai especialmente em agradecimento às 4 pessoas que falaram aqui pra gente, mas ela vai também como oração, para que a gente possa rezar pelas vocações, para que cada um de nós possamos descobrir a nossa vocação. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Linda essa canção, não é, gente? E ela diz direitinho que nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai do céu. Agora eu vou encaminhar a nossa atividade de hoje, que vocês vão, além da leitura na página 39 e 40, vão responder o exercício que começa na página 40 e vai até a página 41. Bons estudos! Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e vamos rezar pelas vocações. Um grande beijo!